novamente conosco o Dr. Mário Pérez, médico neurologista com pós-doutorado pela Thomas Jefferson University, professor da Unifesp, pesquisador do Hospital Albert Einstein, vice-presidente da AME São Paulo, com o tema O que a sua cefaleia quer dizer para você? Boa tarde a todos. Não é um déjà vu, sou eu mesmo de novo, mas é uma outra aula. Vamos falar sobre espiritualidade e dor. Esse foi um presente da comissão organizadora para dar essa aula, que é o tema do livro que eu escrevi sobre dor de cabeça. Então, eu vou percorrer uma série de questões e vamos começar com essa poesia, um poeta persa, o Sadi Shirazi. Ele fala assim: seres humanos são membros de uma união, uma essência, uma alma na criação. Se um membro pela dor é arrastado, todos os outros também são afetados. Quem não pode a dor humana empatizar, como ser humano, não pode se denominar. Então, as síndromes dolorosas, as dores físicas, que naturalmente têm repercussão na esfera mental, emocional e espiritual, elas são divididas, classificadas, e a gente separa em dores agudas, dores crônicas, e há uma série de síndromes dolorosas. Viscerais, não viscerais, musculoesqueléticas, de nervo, dor fantasma, fibromialgia, cefaleias, a dor no câncer, a dor de pós-operatório. E ela se aproxima muito da depressão, dos problemas de humor e de ansiedade também. Existem vários aspectos comportamentais, de personalidade, de elementos de ansiedade, de expectativa apreensiva, tensão, medo, hiperalerta, antecipação de tragédias, a catastrofização, pessimismo, e no humor, depressão, irritabilidade, culpa, flutuações de humor, altos e baixos, aceleração mental. Existe uma diferença em quem tem dor, aqui no caso a enxaqueca, e quem não tem, e os índices de depressão, de bipolaridade, de ansiedade, fobia, pânico, são muitas vezes maior, de 2 a 5, 6 vezes maior. Parece ter um histórico também ao longo da vida, uma evolução. Então, essa é uma pesquisa nossa que mostrou a progressão da doença. Então, normalmente, a gente vê os pacientes mais graves, são aqueles que têm dores diárias, que sofrem com enxaquecas todos os dias, e eles têm uma porcentagem muito alta de depressão, de ansiedade, e normalmente começa na infância, normalmente um histórico de uma criança fóbica, ansiosa, preocupada, com alto grau de exigência, perfeccionista. Ela começa a ter enxaquecas episódicas, a criança tem dor de cabeça logo depois que ela começa a falar, ela já começa a relatar. 5% das crianças, meninos, 5% de meninas têm enxaqueca, então não é raro da gente ter que enfrentar essa situação de tratamento. E quando a mulher entra na fase reprodutiva e produtiva, ela passa a ter mais dor de cabeça. Ela dá mais dor de cabeça também para a gente, né? Mas eu tenho uma saída aqui, né, para correr, né? Mas a mulher sofre mais, 3 vezes mais do que o homem, em relação à dor de cabeça e a outras dores também. E
nesta evolução do quadro de enxaqueca crônica, já instalada uma enxaqueca que começa a vir mais frequentemente, é natural que ocorra algum quadro depressivo e, em seguida, alguns anos depois, na média, alguns anos depois, entra um quadro de enxaqueca crônica com dor de cabeça todos os dias. E o fato de ter dor, obviamente, implica numa piora da qualidade de vida desses pacientes, ainda mais associados a quadros de depressão, de ansiedade. Existem também síndromes correlatas, associações, a enxaqueca com ansiedade, com tonturas, fibromialgia, distúrbios do sono. E todos esses quadros, eles se remetem a um mesmo sistema. Eles têm um comportamento, apesar da manifestação clínica ser diferente, eles são todos oriundos de um mesmo sistema, que é o sistema de dor. Então, esse sistema representa uma evolução no organismo. Existe uma função da dor. A dor, ela serve como um mecanismo de defesa do organismo. Ela sinaliza alguma possibilidade de lesão, algum potencial de lesão, para que ocorra a retirada desse estímulo. Então, se você encosta numa superfície quente, se você não tem essa sensibilidade, a sua mão vai queimar e você vai perder a mão eventualmente. Então, você sente, tira. E eu estava achando que era um obsessor, isso aqui, mas não. Obrigado, você fez a desobsessão aqui brilhantemente. Então, onde é que eu estava mesmo? Então, a retirada do estímulo é importante. E o sistema de dor, ele está armado para isso. Então, ele representa para a gente um ganho. As crianças que nascem sem o sistema de dor, né, as crianças que têm analgesia congênita, elas não resistem, elas têm fraturas, elas morrem, porque não conseguem levar o seu sistema fisiológico com equilíbrio. Então, existe uma necessidade de adaptação do indivíduo, né, do seu meio interno com o meio externo, e o sistema de dor vai cumprir esse papel. Então, existem modelos. Né? Esse modelo do container é um modelo interessante para entender o sistema de dor, porque existe sempre uma dinâmica. Né? O sistema de dor, como vários sistemas no cérebro, funciona à base de um limiar. Quer dizer, existe um tanto que aquele sistema aguenta. Então, esse tanto é menor ou maior de acordo com a predisposição genética ou com o momento da pessoa, mas uma doença crônica que tem características e sintomas relacionados à dor, ela sempre tem uma predisposição e sempre tem fatores que provocam, fatores que pioram e fatores que melhoram. Então, nesse container, você tem os desencadeantes, como se fosse a água entrando, você tem uma entrada e uma saída. Então, os quadros que a gente normalmente vê e que chegam para um tratamento são desse outro lado aqui, que existe uma predisposição, um tamanho menor desse container, uma entrada alta e uma baixa saída. Então, invariavelmente, num quadro de tratamento, de necessidade de tratamento, você vai ter uma sobrecarga física, mental, emocional, espiritual. Você vai ter mais entrada e menos saída. Então, é muito comum o perfil da pessoa com enxaqueca e outras cefaleias de ter um alto grau de exigência, uma cobrança interna, um perfeccionismo, uma sobrecarga. Né? O dia ele tem 24 horas, mas a pessoa tenta encaixar um dia de 36 nessas 24, deixa de dormir o quanto precisa, deixa de se cuidar adequadamente, de fazer exercício físico, pula refeições, não se
trata adequadamente na questão corporal, a relação peso-altura fica mais alta, é comum de ter preocupações, antecipações. Então, esse sistema, ele entra em exaustão. E aí, o que a dor quer com você? Ela quer te mostrar que você está no caminho errado, que a fórmula de vida que você está construindo não está boa. Então, apesar da base dos tratamentos e das linhas de conduta, dos guidelines de tratamento, serem todos farmacológicos principalmente, e com algumas indicações não farmacológicas, mas a questão principal é mudar o estilo de vida. Então, quando existe uma carga aqui a mais de um aspecto, e pode ser espiritual, emocional, pode ser um momento de desafios que a pessoa está vivendo, aquilo pode se juntar, né, a um processo outro que já está andando, ou que já está se acumulando, e num determinado momento ela passa a sentir algum desconforto, alguma dor se repetindo, e é comum a gente ver uma história de piora progressiva mesmo. Então existe uma hiperexcitabilidade de neurônios, eles disparam mais excessivamente. Então, na enxaqueca é comum ter incômodo com a luz, com o barulho, e também irritabilidade, né? E aí vem uma ideia do porquê que isso acontece, né? E de qual é a participação do nosso momento, da experiência que você tem do agora, e de como isso pode ser trabalhado também na questão da espiritualidade, da religiosidade. Então, a nossa vida é sempre neste segundo aqui. A gente vive este segundo e está sempre nele, né? E estamos nele, e é este segundo, e a gente está preso nessa teia que é este segundo. Sempre nós estamos nesse segundo. E você pode tentar antecipar e planejar o que você vai fazer hoje à noite, você vai jantar ou tem algum compromisso, mas o segundo de agora é de agora e o da noite vai ser agora quando chegar a hora. Então a gente tem a capacidade de antecipar, né? E por conta disso a gente também sofre as sobrecargas, e a gente tem a capacidade de lembrar do passado. Então a nossa memória, ela traz as experiências do passado, e ao reexperienciar traumas do passado, a gente passa a vivê-los de novo neste momento. Eles passam a acontecer de novo. E aquelas tragédias que a gente antecipa, aquilo que a gente acha que vai acontecer de ruim, né, a gente acaba vivendo também neste segundo. E a experiência do organismo é de entender que há uma ameaça. E ele vai te avisar, vai disparar uma buzina, um alerta, para dizer que você tem que sair daquele perigo. Na verdade, não existe esse perigo. Mas ele presencia, experiencia como se realmente estivesse acontecendo. Então, ele te manda obrigatoriamente, ou mata esse leão ou foge dele, né? Você está em perigo. Então, é esse o objetivo, a origem principal do sistema de dor como um todo. Então, se você antecipa uma coisa ruim do futuro ou traz uma memória viva de uma experiência negativa, carregada de uma emoção negativa, você vai experienciar aquilo e daquela forma você vai viver. Da mesma forma, se você traz uma memória positiva ou uma expectativa do futuro positiva, e isso se transmite então neste segundo. Então, muitas formas de tratamento existem que podem interferir nisso, medidas não medicamentosas, e vamos entender também como
isso ocorre e vamos percorrer aí alguns aspectos, né? Esse é um texto que uma paciente me relatou e que eu pus no livro. Ela coloca algumas questões interessantes, né? Então ela põe aqui, muito mais do que inimiga, tá? A dor me ajudou a evoluir espiritualmente. Tem um papel muito maior que a sensação física de desconforto. A dor me permite crescer. Se eu aprendo a vencer a dor, passo por todas as barreiras da minha vida. Então, ela conseguiu enxergar no seu processo de dor, dar um significado a esse sofrimento e, com certeza, atenuou o sofrimento. Então, já entendi. Você acredita que a dor é uma maravilha, vamos sofrer, que isso é uma delícia e está tudo certo. Não, não é isso. O que a gente tem que entender é que nós podemos distanciar aquilo que é o sofrimento da sensação física da dor. A gente vai ver isso mais adiante. Historicamente, vários conceitos foram colocados, mas eu quero destacar para vocês aqui essa colocação de Platão. Ele já falava, parece que é um texto de a gente abrir o jornal e ler isso no jornal de hoje, né? Ele falava que para se tratar dos olhos é preciso tratar da cabeça, para se tratar da cabeça é preciso tratar do corpo integralmente, para se tratar do corpo integralmente tem que se tratar a alma. Negligenciar essa verdade é a causa de tantas falhas dos médicos gregos atualmente. 30 de abril de 2016. Não, 420 a.C. Mas incrível a atualidade dessa frase, né? Então, a dor, ela pode estar totalmente abraçada no sofrimento, mas existe um processo no tratamento que envolve um distanciamento da dor e do seu sofrimento. E a espiritualidade, as crenças, as práticas, as experiências espirituais e religiosas, elas são fatores de importância nesse distanciamento. Outra questão é o quanto que a gente consegue, então, mexer nesse relógio biológico, né? Nessa presença do agora, nessa necessidade de centramento que a gente tem, e as coisas que a gente traz do passado podem trazer depressões, e as síndromes de ansiedade normalmente são questões futuras, né? São antecipações, são elementos que você traz do futuro. E a espiritualidade pode trazer uma maior aceitação e também uma confiança, uma despreocupação, né? No momento em que você confia, que você tem uma expectativa mais otimista, que você tem convicção de que existe uma força maior que está te protegendo e que vai terminar tudo bem, né? Existe um ditado indiano que diz, no final tudo termina bem, e se não está bem agora é porque ainda não terminou. E isso tem a ver naturalmente com as crenças, né? Com o conceito de fé. A gente viu anteriormente, né, as várias características e as diferentes cores, né, do entendimento da fé. E você dá um significado maior ou menor aos eventos de vida, contextualizar dentro daquilo que é a sua experiência de vida, né? Existe um artigo, uma pesquisa que o Koenig fez, Harold Koenig, da Duke University, e ele mostrou que a crença na vida após a morte foi um elemento que trouxe menos depressão, ansiedade, somatização. E a explicação que ele tem para isso é exatamente o contexto de que a pessoa entende que aquele sofrimento vai terminar e é algo que acaba trazendo mais
segurança para o paciente, né? Esse conceito aqui de Epictetus, o que perturba as pessoas não são as coisas em si, e sim as interpretações sobre elas. Então a gente sempre vai enxergar a coisa de um jeito, e esse jeito que a gente enxerga normalmente não é a realidade. E sempre a realidade tem um aspecto positivo, ruim, um aspecto negativo, e a balança pendendo para um lado ou para outro, né, e esse cursor que a gente vai levar para um lado ou para outro, né, esse leme que a gente vai direcionar para um lado ou para outro, ele tem na sua angulação, na sua capacidade de modificação, as questões da espiritualidade e da religiosidade, né? Nessa outra frase aqui, também é muito interessante o que o Dalai Lama coloca, né? Ele fala assim: o que mais me surpreende na humanidade são os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E isso é a nossa experiência praticamente de todos os dias, né? A gente está mais nesse contexto do que numa experiência de centramento, de paz, de viver um momento, este segundo, e as técnicas todas hoje que estão sendo comprovadas de meditação, de respiração, são todas baseadas nesse conceito de viver o presente. No livro tem uma parte que fala sobre religiosidade, espiritualidade e dor. E tem um ditado judaico que diz assim: se você tiver com dor de cabeça, abre a Torá. E leia a Torá, né? Não põe em cima da cabeça. Mas é uma questão, um ditado interessante, né? Quer dizer, que a origem da sua dor deve estar em algum escrito, e eles têm essa prática também de abrir uma página, como no Espiritismo se faz, né, a leitura do Evangelho. A dor tem uma visão mais ou menos semelhante e com algumas diferenças, né, mas no judaísmo, por exemplo, a dor e o sofrimento são parte de um fardo da humanidade. É o resultado de um pecado, e eles não são orientados a evitar o tratamento. Aí vem uma questão que é importante, né, e isso envolve todas as crenças e religiões. Quanto que você aceita o sofrimento, porque isso tem a ver com a sua purificação, né, e o quanto que você tenta se livrar dele. Então, combina também com a manutenção de um quadro de dor a ideia de culpa, a ideia de menos-valia e o quadro depressivo que acentua a dor. Então, esse conceito deve ser trabalhado com muito cuidado com o paciente, porque ele pode se apegar nisso e aquilo alimentar a desesperança dele. Então, vamos sofrer porque é parte da experiência humana sofrer, nós temos que sofrer, vamos 500 chibatadas, vamos levar a cruz até não sei aonde, quer dizer, na minha visão, eu acho que o ser humano não foi feito, a princípio, para sofrer, a gente não precisa carregar nada disso, né? Então, também, né, a gente vê no meio espírita, né, não débitos do passado. Assim, onde está a conta? Onde está o seu extrato bancário espiritual para dizer que se você está negativo ou positivo? E quanto que está? Não tem. Não está escrito isso em lugar nenhum. A gente não tem acesso. E a gente teve a oportunidade de uma nova encarnação com um novo crédito para você conquistar. Então, você vai pensar que você está no vermelho ou que você está no azul, né?
E se você estiver no vermelho, você faria o quê? Se estiver no azul, você faria o quê? Então, se a sua mudança de conduta, né, se você vai fazer diferente, se você estiver devendo ou não, alguma coisa está errada. Você deveria fazer o mesmo e ter a mesma vontade de crescer, de evoluir, de se purificar, estando devendo ou não. Então, é muito delicada essa questão, né, de como entender e como olhar para o sofrimento de uma maneira mais tranquila e de conseguir se permitir um alívio do sofrimento. No islamismo, a dor ela é tida como uma punição pelo pecado ou erro, e é um meio para aprendizado, para ensinamento. Ambos instruem a lutar contra a dor. No budismo, também purificação, fortalecimento do ser, a cura é desejável e necessária para o bem-estar. No hinduísmo, a dor é tida como uma ilusão trazida de falsas crenças e pensamentos incorretos. Parece um conceito mais saudável, né? No cristianismo, e aí a gente carrega a questão da culpa judaico-cristã, né? A dor é um sofrimento, a morte são punições por pecados anteriores, mas podem ser removidas pela redenção. A dor e o sofrimento são forças construtivas para o crescimento pessoal. Clamant, em 150 depois de Cristo, coloca que o cristão com dor deve perguntar e pedir a Deus para entender a razão da dor, pedir a eliminação da dor e, se não for possível, uma força superior para suportar a dor. Esse é um dos preceitos mais interessantes que eu acho, né? Uma fala muito positiva em relação ao enfrentamento da dor. Jerome, que viveu de 345 a 419, viu o conceito da doença e dor como um reajuste de prioridades. Quer dizer, isso a gente também hoje na ciência tem essa evidência de que que há sobrecargas e a importância do estilo de vida e do reequilíbrio dessas forças para a melhora do paciente. Gregory Nazianzen, também desse mesmo período, fala de dor e sofrimento, que são questões que limpam o corpo humano, que testa o caráter e a virtude da pessoa, que educa o fraco, que pode aprender a ser forte. João Crisóstomo dá 12 explicações para o sofrimento, para a dor e o sofrimento, que ele existe para não exaltar a presunção pelos bons trabalhos, para que outros não tenham opiniões mais apropriadas que um mero homem, para que o poder de Deus seja óbvio, para que a persistência seja a maior evidência do serviço a Deus, para demonstrar a crença na vida eterna e ressurreição, para que outros que sofrem encontrem consolo no seu exemplo, para que outros que o imitem tenham a consciência de que têm a mesma natureza e poder, para que os cristãos possam aprender a quem considerar como uma pessoa feliz. A tribulação faz daquele com um problema mais paciente, para que Cristo se afaste de qualquer imperfeição, para que se aumentem as recompensas e coroas de Cristo, e porque, se os cristãos agradecem a Deus, no meio dos seus sofrimentos, se distanciam do diabo. Santo Agostinho diz que Deus prometeu não saúde, mas vida eterna, no céu, sem dor, sofrimento ou medo. Deus permite a dor no ser humano porque remove o orgulho, como teste e prova de paciência, pune e erradica o pecado, relembra os cristãos do seu caráter mortal e a necessidade da fé em Deus. A religião, ela pode gerar alívio da dor, dando significado à dor, dando uma visão de oportunidade para crescimento espiritual, dissociando a sensação física da dor, do sofrimento, gerando distração do sintoma também,
aumentando a capacidade de enfrentar a dor, aumentando o suporte social, cultural. E pode gerar efeitos negativos também, induzindo culpa, encorajando uma falsa perspectiva de cura, deixando o paciente mais frustrado e mais deprimido e pior também da dor, e quando não permite um tratamento médico. A espiritualidade, ela vai atuar diretamente na dor, ela também vai atuar em mecanismos sociais e na saúde mental, que por si vai também gerar um efeito na dor. Então, a gente tem esse tripé aí de interações, né? Eu queria colocar para vocês também um pouco do que a gente conhece hoje sobre a literatura do efeito placebo. O efeito placebo não é um efeito negativo necessariamente. O efeito placebo é algo que a gente não quer que aconteça numa pesquisa clínica, porque você vai comparar um tratamento, né, com algo que seja, que a gente chama de placebo, que teria, então, uma mesma cara de comprimido, ou um mesmo aspecto de tratamento, mas sem um princípio ativo. Então, o placebo, ele é algo que você quer tirar, né? Mas existe uma resposta, um efeito positivo do placebo, que é bem-vindo na prática clínica. Então, esse efeito depende de uma série de questões, da característica do tratamento, da característica do paciente, das suas crenças também, da relação médico-paciente. Então, se o médico começa um tratamento, explica e lista todos os efeitos colaterais possíveis, ou, como um paralelo, o paciente lê a bula inteira do remédio, ele vai ter, isso está comprovado em todos os estudos clínicos, ele vai ter um efeito da sugestão daquele sintoma. Então, ele está inventando? Muitas vezes não, muitas vezes aquilo é próprio da experiência humana e que ele só está percebendo melhor, né? Eu costumo dar um exemplo para os pacientes, porque eu peço para que não leia a bula mesmo, né? Porque a maioria dos pacientes com cefaleias e enxaquecas são pacientes mais ansiosos, mais sugestivos. Então, eu dou um exemplo. Eu falo aquela caixinha amarela de jogar lixo hospitalar, né? Então, eu tenho ali perto da minha área de exame e nunca nenhum paciente conseguiu ver aquela caixinha antes de eu dar esse exemplo, né? Talvez um dia eu tenha que mudar a história, mas eu falo para ele o seguinte, você consegue dizer onde tem uma caixa amarela aqui na sala, no consultório? Eles não conseguem dizer normalmente. Então, pensa que se antes de começar a sua consulta, eu falasse ou alguém te avisasse que que dentro da sala existia ou existe uma caixa amarela com tais e tais características. Então, eu mostro a caixa e digo, você não notou essa caixa, ela sempre esteve aqui, desde que você entrou. Mas se eu falasse para você notar essa caixa, você ia notar a caixa. Então, efeito colateral de medicamento tem a ver com sugestão. Você vai mentir para o paciente? Não pode. Você tem que colocar aquilo que é o mais provável, mas qual é a sua impressão geral sobre o remédio, né? E se você fala que é um remédio bem tolerado, ou se você fala que é um remédio cheio de efeitos colaterais, um remédio forte, tarja preta, anticonvulsivante, você pinta o remédio como um veneno, né? E muitas vezes o próprio paciente entende aquele remédio como um veneno, né? Então, até pelos familiares, né? Então, a pessoa sai com a receita, você explicou, ela entendeu e gostou da proposta, aí chega em casa, a mãe ou alguém
próximo fala, imagina que você vai tomar antidepressivo, você não está deprimida, é remédio forte para a vida toda, e vem com um monte de conceitos, né, errados, que acabam gerando o que a gente chama de efeito nocebo, que é induzir a uma resposta negativa. Então, como utilizar desse mecanismo de uma maneira positiva, sem enganar, sem mentir para o paciente, né? Então, você tem que explicar, colocar a sua visão geral sobre o tratamento e salientar que qualquer coisa que aconteça, ou mesmo descrever o efeito colateral que é mais possível de aparecer. Então, por exemplo, um remédio que tem um perfil para 20% de enjoo, né? Você tem que também salientar que é 80% para não dar nada, né? Você tem que balancear, porque a pessoa que está sugestionada, ela vai ficar pensando e esperando o tal do enjoo, e nos estudos clínicos que aparecem as porcentagens de quanto que dá no paciente que tomou um remédio e quanto que dá do mesmo sintoma no paciente que tomou um placebo, aquele paciente que tomou o placebo, ele tem aqueles sintomas que foram relatados para ele, tem num índice menor do que a substância, sim, mas muitos têm em índices que não teriam se você não comentasse, né? Então, é interessante que esse estudo é recente, mostra que, de fato, né, a resposta ao placebo é mediada pelo otimismo. É algo que faz todo sentido mesmo. Então, se você é um acreditador, né, se você acredita, está pondo uma expectativa naquele tratamento, você vai ter uma resposta melhor. Isso tem a ver com, nesse caso, foram medidas escalas de otimismo. Então, exemplos do efeito placebo, um remédio com a mesma dosagem, mas um comprimidão, funciona melhor que um comprimidinho, com a mesma dose. Um comprimido, vamos dizer que aqui tem 500 miligramas, e nesses dois tem 250 em cada, o que tem 2 comprimidos vai funcionar melhor, né? E da mesma forma, quando é junto ou separado, né? Uma capsulona, a injeção funciona melhor que o comprimido. O remédio de marca e o remédio mais caro funciona melhor do que o outro, né? A velha e conhecida pílula dourada, né? Então a história, o ditado de vamos dourar a pílula, né? Vem disso, quer dizer, o comprimido, a pílula prateada, dourada, brilhante, ela cientificamente se mostra mais eficaz mesmo, né? Então, quais são os aspectos que interferem, que podem interferir na dor? As crenças, as práticas e experiências, e tudo isso pode ser mensurado, né? Mas a gente também tem que saber qual é a dose desse tratamento, que tipo de tratamento, que tipo de doença, né, em que situação. E essa é uma fase atual que a gente não tem ainda a menor ideia de que tipos de tratamentos com base espiritual ou de crenças, de práticas, de experiências podem ser utilizadas, e a prescrição, a prescrição espiritual, né, as práticas, elas têm que ser customizadas, e a ciência, né, as pesquisas têm que mostrar isso, né? Então, por exemplo, existem nos centros espíritas grupos específicos para tratar depressão ou para tratar abuso de drogas, né? E como deve ser feito, né, a triagem? Existe um escalonamento, na maioria das vezes não existe, né, mas deveria existir um escalonamento por gravidade. Então, o indivíduo que está super grave, ele pode fazer o mesmo trabalho do que aquele que não está, né? Ele não deveria vir mais vezes, ou
Seria o caso de propor um hospital-dia espiritual, né, como uma vivência diária, uma prática diária para aquele paciente mais grave, né? Tudo isso precisa ser repensado, inclusive, né, na casa espírita, à luz de uma necessidade de entendimento, né, de testar os modelos, de que funciona, de que não funciona, inclusive da segurança. Então, num tratamento de depressão, não é natural, mas é possível que se espere uma perda, por exemplo, de alguém muito grave tentar suicídio e conseguir. Então, qual é o grau de perda de um tratamento, por exemplo, na casa espírita? Eu não conheço nenhuma pesquisa sobre isso, né? Então, é seguro, de fato, né? Há relatos, por exemplo, que pacientes com bipolaridade têm excesso de energia e se sentem piores, por exemplo, com muitos passes, né? Isso se comprova, não se comprova? Que tipo de situação? Quer dizer, existem muito mais perguntas nessa fase do que respostas. E o médico deve orientar, deve prescrever, o sistema de saúde promover. A gente vive uma exaustão do sistema de saúde e há um interesse, inclusive, do Sistema Único de integrar as práticas religiosas e uma tentativa de absorver uma parte que seja inicial, né, ou até na detecção de doenças dos pacientes nos templos religiosos, né? A gente vai ter a possibilidade de vários tipos de encontros, né, no tratamento. Você vai ter aqui um indivíduo religioso com alto valor, que dá um valor muito alto para a sua fé, para o bem-estar espiritual e significado de vida. Você vai ter um indivíduo que dá esse valor, mas não é religioso. E você vai ter um indivíduo que não tem essa preocupação, que não se diz espiritual ou que dá pouco valor para isso. Então, se você está aqui e o seu paciente está aqui, você não pode ficar também forçando, coagindo, né? Então, para cada uma dessas situações de encontros, existe uma maneira de abordagem, né? Então, como você vai colocar para esse paciente aqui, você vai usar uma terminologia mais ampla, você vai usar o otimismo em vez de fé, enfim, a gente precisa, na nossa própria prática, entender o que deve ser feito, né? E o que acontece na maioria das vezes, né, é que o médico aqui, ele até pode ter essa vivência de importância, mas não consegue se colocar dessa maneira na sua prática clínica, e acaba o seu paciente que tem uma necessidade espiritual não recebendo ou não sendo ouvido ou atendido, né, na sua necessidade espiritual. Então, tem um método diagnóstico de altíssima tecnologia que mudou a medicina. Qual foi? Ressonância magnética, né? Não. É ouvir. Ouvir o paciente ainda é a ferramenta diagnóstica mais importante, né? Então, eu queria terminar a conversa de hoje com uma prece do Chico, que é: confie sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a pôr luz celeste, acima de ti mesmo, crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração
e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Obrigado.